O mundo observa com a respiração presa. As tensões entre Israel e Irã atingiram um ponto crítico. Os noticiários mostram imagens de manobras militares, pronunciamentos de líderes mundiais ecoam, e o espectro do conflito paira no ar. Em lares ao redor do mundo, uma pergunta simples surge: o que a Bíblia diz sobre tudo isso? A situação está longe de ser simples. É uma teia complexa de história, religião e geopolítica. Mas para aqueles que buscam sabedoria nas Escrituras, existem verdades antigas para nos guiar, mesmo nestes tempos incertos. A Bíblia, escrita há milênios, fala com relevância surpreendente sobre os eventos que se desenrolam no cenário mundial hoje. Ao mergulharmos nesses textos antigos, devemos lembrar que não estamos buscando justificar a guerra ou demonizar qualquer nação. Nosso objetivo é entender o coração de Deus, seus planos e suas promessas no contexto destes tempos turbulentos. Ao longo da Bíblia, encontramos profecias sobre o fim dos tempos, um período de grande tribulação e convulsão que precederá a volta de Jesus Cristo. Essas profecias são encontradas em vários livros, incluindo Daniel, Apocalipse e, claro, Ezequiel. Alguns estudiosos e crentes veem o conflito atual no Oriente Médio como um possível cumprimento dessas profecias. Eles observam os eventos e tentam correlacioná-los com as Escrituras, buscando sinais e indícios do que está por vir. O livro de Ezequiel, por exemplo, fala de um conflito futuro envolvendo Gog e Magog, que muitos interpretam como envolvendo o Irã e seus aliados. Essas interpretações são baseadas em análises detalhadas dos textos e das regiões mencionadas. Embora interpretar profecias possa ser complexo e muitas vezes debatido, uma coisa é clara: a Bíblia nos diz para estarmos vigilantes e preparados, não ansiosos ou com medo. A interpretação das profecias requer discernimento e sabedoria, e muitas vezes é um processo contínuo de estudo e reflexão. O próprio Jesus alertou sobre guerras e rumores de guerras, mas também incentivou seus seguidores a se levantarem e erguerem suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele nos lembrou que, apesar das dificuldades, há uma esperança maior que transcende os desafios imediatos. Essas não são meras palavras em uma página. São as palavras vivas de Deus, oferecendo esperança e orientação em meio à incerteza. Elas nos fornecem uma âncora em tempos de tempestade, um farol de luz em meio à escuridão. Elas nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus ainda está no controle e está cumprindo seus propósitos no mundo. A fé e a confiança em Deus nos dão força para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que Ele está sempre conosco. Para entender a situação atual, precisamos mergulhar no significado histórico e espiritual da própria terra. A Bíblia conta a história da aliança de Deus com Abraão, prometendo a ele e seus descendentes a terra de Canaã, que abrange o Israel moderno. Essa aliança, reafirmada por meio de Isaque e Jacó, forma a base da reivindicação judaica sobre a terra. Ao longo dos séculos, o povo judeu enfrentou perseguição e exílio, mas sua conexão com esta terra permaneceu inabalável. O Estado moderno de Israel, estabelecido em 1948, é visto por muitos como um cumprimento milagroso da profecia bíblica, um retorno do povo judeu à sua terra natal após séculos de dispersão. Este contexto histórico e espiritual é crucial para a compreensão das profundas emoções e convicções que cercam o conflito atual. Para muitos judeus, Israel representa mais do que apenas uma nação. É o cumprimento da antiga promessa de Deus e um símbolo de esperança e resiliência. A sombra da Babilônia. Assim como a Bíblia fala do povo escolhido de Deus e de sua terra prometida, ela também fala de seus inimigos, que muitas vezes se levantaram contra eles. Ao longo da história,
O povo judeu enfrentou oposição e perseguição, muitas vezes de impérios poderosos que buscavam dominá-los. Na Bíblia, a Babilônia representa um arquétipo espiritual de orgulho, idolatria e oposição ao povo de Deus. Alguns veem paralelos entre a antiga Babilônia e o Irã moderno, especialmente em suas atitudes desafiadoras. Ambos desafiaram o direito de Israel de existir, e ambos foram associados a ambições de domínio regional, buscando expandir sua influência. O livro de Isaías contém fortes palavras de julgamento contra a Babilônia, mas também fala de um tempo futuro de restauração e paz para Israel, um tempo de esperança. Isaías, capítulos 13 a 14 e 60, são especialmente relevantes. É importante lembrar que, embora possamos traçar paralelos entre eventos históricos e temas bíblicos, devemos ser cautelosos ao fazer correlações diretas, pois a história é complexa. A Bíblia não é uma bola de cristal para prever eventos específicos, mas uma lâmpada para guiar nossos pés e iluminar nossos corações, oferecendo sabedoria e direção. O Deus dos exércitos. O Antigo Testamento está repleto de histórias da intervenção de Deus nos assuntos das nações, muitas vezes por meio de vitórias militares. Essas narrativas mostram como Deus guiou seu povo através de tempos difíceis e conflitos, garantindo que sua vontade fosse cumprida. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, o comandante dos exércitos celestiais, e é descrito como lutando em nome de seu povo. Esta imagem poderosa de Deus como um líder militar celestial reforça a ideia de sua proteção e liderança. Êxodo, capítulo 15, versículo 3. E Salmo 46, versículo 11. Estes versículos destacam a força e a autoridade de Deus em tempos de guerra e paz. No entanto, é crucial entender que o envolvimento de Deus nesses conflitos antigos não significa que ele endosse a guerra ou a violência. Deus usou esses eventos para ensinar lições importantes e para guiar seu povo em direção à justiça e à paz. A Bíblia condena claramente o derramamento de sangue e nos chama para sermos pacificadores. A mensagem central é de amor, perdão e reconciliação. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As ações de Deus no Antigo Testamento eram frequentemente em resposta ao pecado e à rebelião das nações. E ele usou esses eventos para moldar a história e demonstrar seu poder e fidelidade. Cada intervenção divina tinha um propósito maior. Ao enfrentarmos a possibilidade de conflito em nosso próprio tempo, devemos lembrar que Deus ainda é o mesmo Deus de justiça e misericórdia. Ele nos chama a agir com sabedoria e compaixão. Ele não mudou, e seu desejo é por paz e reconciliação. Devemos buscar a paz em nossas vidas e nas nossas comunidades, seguindo o exemplo de amor e misericórdia que Deus nos deu.